Meus irmãos em Cristo Jesus, nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Hoje, a lição de número 12 da EBD, a oração e os nãos de Deus. Nós queremos compreender que nem sempre as nossas orações são atendidas por Deus. Nós oramos, nós insistimos, fazemos, seguimos como Cristo Jesus nos mandou para que pudesse perseverar em oração, mas nem sempre Ele nos atende. E nós precisamos compreender, então, que Deus sempre tem algo melhor para nós, que nem sempre os nossos pedidos é aquilo que é o ideal para nós, porque Deus vê além do que nós vemos. E nós devemos, então, renovar sempre as nossas esperanças no nosso Deus, sabendo que quando nós tivermos como resposta o não de Deus, que Deus tem preparado um caminho excelente, um caminho melhor para nós e que às vezes não entendemos aqui, às vezes não compreendemos porque nós olhamos com os olhos da carne, os olhos da limitação do tempo, os olhos deste mundo em que nós vivemos em um tempo, um espaço temporal, o qual nós estamos limitados por este tempo, mas Deus, em espírito, vê toda a eternidade e nem sempre Ele elege como melhor aquilo que nos traz a satisfação, que nos traz o prazer, mas o prazer aqui momentâneo, mas Ele olha para nós, para a nossa felicidade. Ele olha com um olhar eterno, com aquilo que virá para todo o sempre, e que fará diferença para as nossas vidas, não somente aqui, mas também na vida eterna. E exatamente por isso, lá em Isaías, no capítulo 55, versículos 8 e 9, Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus, ele pensa diferente de nós. A lógica de Deus é a lógica perfeita, a lógica eterna, a lógica que congrega o melhor para o homem, o melhor para nós. E nós então precisamos compreender isto. O fato de Deus responder às orações do seu povo não quer dizer que Ele sempre responderá da forma como nós queremos. Isso não significa que sempre Ele dirá sim. Às vezes Ele poderá dizer espere, ou Ele poderá dizer não. E o espere e o não também deve ser compreendido por nós. Também devemos abrir as nossas mentes para saber e entender qual é a boa, pura e perfeita vontade de Deus. E Deus, então, pode nos trazer um não, porque Deus vê, Deus enxerga muito além do que nós, assim como Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, ele nos diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, nós teremos que prestar contas ao nosso Deus. E nem sempre aquilo que nós queremos fazer é o melhor. Nem sempre aquilo que nós queremos almejar de Deus pode ser o melhor para o nosso engrandecimento, o nosso amadurecimento na fé, nosso amadurecimento em Deus, em Cristo Jesus. E ele diz que nada pode ser oculto aos olhos de Deus. E quando Deus diz não, então Ele tem todos os elementos nas suas mãos para poder dizer não. E nós devemos aprender a confiar na vontade de Deus, porque Ele sempre tem algo melhor para nós. Porque Ele nos diz, então, que os seus pensamentos não são como os nossos pensamentos, os seus caminhos não são como os nossos caminhos.
Porque os caminhos de Deus, sendo mais alto, sendo os caminhos eternos, os caminhos que nos prepara para a vida eterna, estão além dos nossos caminhos temporais. E Deus tem a sua própria maneira de fazer as coisas. Há um ditado que Deus escreve certo em linhas tortas. E isso nos faz pensar então que não importa aquilo que nós traçamos, não importa aquilo que nós pensamos que esteja correto aos nossos olhos, o padrão é a verdade de Deus. Porque aquilo que Deus faz é mais elevado, é melhor, é mais completo para as nossas próprias vidas. E Paulo, ele pôde afirmar isso lá em Filipenses 4:12, que ele dizia, olha, eu aprendi em todas as circunstâncias com o que Deus me deu. Ele diz, eu sei passar necessidade e sei também ter a abundância, sei ter fartura das coisas. Ele diz, eu tenho experiência diante de qualquer circunstâncias e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tenho muito, ou não tendo muito, ou tendo a escassez. E ele diz então que ele podia todas as coisas naquele que o fortalece. Ele podia então experimentar a vontade plena de Deus, quer seja da forma em que ele estivesse tendo abundância, não precisando rogar nada a Deus, ou tendo a falta e tendo necessidade de experimentar o suprimento diário para as suas vidas. E ele, então, com isso, ele podia dizer que ele sabe viver firmado nas mãos de Deus, na vontade de Deus. Ele podia dizer, então, que Deus estava interessado, era no seu crescimento, no seu aperfeiçoamento, não exatamente em lhe dar todas as coisas que ele pudesse almejar, que ele pudesse desejar, mas Deus queria o seu crescimento. E Deus tem o propósito dele para as nossas vidas. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 39, Jesus Cristo ora a Deus pedindo, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus estava orando a Deus, pedindo que Deus pudesse, então, impedir que ele passasse pelo sofrimento da cruz. Mas ele, sabendo da vontade de Deus, ele se coloca nas mãos de Deus, dizendo, contudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Porque havia um propósito de Deus muito além que os olhos humanos de Cristo, naquele momento, estava vendo que era o seu sofrimento. Nós sabemos que assim como Cristo Jesus era plenamente o Filho de Deus, ele também era plenamente homem. E ele conviveu com as duas mentes, a mente de homem e a mente do Espírito. Ele pôde conviver olhando a eternidade e olhando também para o seu sofrimento humano. E ao olhar para a eternidade, ao olhar para a vontade de Deus, ele pôde dizer, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E quantos homens também receberam não de Deus? Davi recebeu não de Deus quanto à construção do templo. Davi, ele recebeu, ele acatou a ordem de Deus, a vontade de Deus, e o que ele fez? Ele preparou então toda a sua toda a construção do templo, mas ele próprio não construiu. E ele se alegrou nisto, ele se regozijou e ele festejou ele poder preparar tudo para a construção do templo. Moisés pediu a Deus que pudesse entrar na terra prometida, mas Deus disse para ele que não, ele iria apenas ver, e ele manda ele subir ao monte para que de longe ele pudesse ver a terra prometida.
Abraão pediu a Deus que pudesse cumprir as suas promessas em Ismael, mas Deus disse não, que ele deveria esperar, que ele haveria de ter outro filho, que seria Isaque, em quem haveria de cumprir toda a promessa. E nós temos vários exemplos na palavra de Deus de pessoas que receberam não, que receberam aguarde, pessoas que receberam então uma resposta que não foi aquela que eles estavam querendo, mesmo tendo sido revelado a vontade de Deus, como foi no caso de Abraão quanto a Isaque. Deus disse para ele: eu vou lhe dar, mas espera. Foi o próprio Deus que prometeu um filho a ele, não foi Abraão quem pediu. Pelo menos a palavra de Deus não nos revela isso. Certamente ele pediu, mas Deus chega para ele e diz que ele haveria de ter um filho e que seria o filho herdeiro das promessas, em que seriam cumpridas todas as promessas de serem benditas as nações através dele. Paulo também, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, ele diz então que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos e estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses sofrimentos. A glória que Deus está preparando para nós e que nos aperfeiçoa através do sofrimento, essa glória é maior do que todos os sofrimentos. O versículo 18 ele diz assim: fixamos os olhos, não naquilo que se vê, não no nosso sofrimento, naquilo que nós estamos sentindo, mas fixamos os olhos naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, passageiro, é como a erva que murcha, seca e se esvai, logo passa, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que está preparado para nós nos céus e que hoje nós não estamos vendo, isto é eterno. Por isso as promessas de Deus para nós têm o peso da glória de Deus. Ele tem preparado algo que não murchará, como diz Paulo, não se esmaece. E assim nós precisamos ter em mente que nosso Deus, ele não explica os porquês para nós, mas que nós devemos sempre depositar a nossa confiança, aguardando e esperando aquilo que ele tem preparado para nós. Muitas vezes nós passamos por dificuldades em benefício de outras pessoas, para que possamos servir a outras pessoas. E há situações na vida em que nós somos chamados então a enfrentar algo difícil por alguém, algo que nós estaremos ajudando a outra pessoa, ainda que seja pesado para nós. E nós devemos compreender a vontade de Deus nas nossas vidas, então. Mas devemos saber que sempre que Ele nos disser não, Ele vai nos dar a sua graça. Sempre que Ele disser espere, Ele também nos dará a sua graça. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, ele diz: minha graça é suficiente para você. Ou na tradução mais comum que nós ouvimos, minha graça te basta, ele dizendo para Paulo. E ele diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo havia orado a Deus, já insistindo pela terceira vez, que pudesse tirar o espinho na carne de Paulo. Não sabemos qual é, apenas conjecturas, apenas suposições que as pessoas fazem do que venha a ser esse espinho na carne. Mas o que é importante para nós, que é algo muito pesado para Paulo, e talvez exatamente por isso que não é revelado a favor de que Paulo ora, mas ele diz que era algo pesado e ele orou, e ele insistiu já pela terceira vez, ele pedindo para Deus tirar aquilo da sua vida, e ele tem como resposta: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus, ele estava aperfeiçoando na vida de Paulo, não com o atendimento da sua oração,
não com a retirada daquele espinho, daquilo que estava fazendo ele sofrer, mas por ele se fortalecer em Deus. E o não de Deus, então, veio acompanhado da graça de Deus em fortalecer a Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz no capítulo 10, versículo 13, que não sobreveio sobre o povo tentação que não fosse comum aos homens, pois Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, toda aprovação, Deus prepara um escape. Em toda aprovação, nós teremos então um ponto para parar, sendo considerado que daí em diante não conseguiremos. Toda tentação também, ele nos dá um ponto de parada até onde nós podemos suportar. E por isso nós devemos confiar em Deus, que ainda que passemos por dificuldades, por provações, haveremos então de ser sustentados por Deus, haveremos de receber forças para passar por aquela dificuldade. Então, quando Deus diz não para uma determinada coisa, Ele está dizendo sim para outra, que às vezes nós não vemos de imediato, não vemos na hora, mas que podemos esperar em Deus. Quando o não de Deus chega, nós não devemos nos desesperar, muito pelo contrário, devemos rogar a Deus para que Ele possa nos mostrar o que tem à nossa frente, para que possamos compreender. Devemos renovar as nossas esperanças, sabendo que Deus trabalha em todas as coisas para o nosso bem. Ainda que Ele nos leve para um lugar em que esteja difícil para nós, como o povo que atravessou o deserto, ainda que Ele nos leve para um lugar difícil de travessia, como foi Davi fugindo de Absalão, passando pelo vale de Cedron, ainda que estejamos como os discípulos no barco enfrentando as ondas, nós devemos então ter a plena certeza que Deus nos sustenta. Ele tem um propósito em mente para nós. E esse propósito é o de nos transformar à imagem do seu Filho Jesus. Jesus, o primogênito, sendo nós, então, aqueles que devemos seguir juntamente com Deus. O autor da nossa lição, ele propõe uma reflexão em que ele extrai de uma mensagem que foi encontrada, e ele diz, então, como que em um relato que o autor faz, ele diz: eu pedi para Deus para remover o meu orgulho e Deus disse não. Ele disse que não era tarefa dele, mas que era para eu abrir mão. Eu pedi para Deus para tornar meu irmão paraplégico em uma criança normal e ele disse não. Ele diz que o espírito é imortal e o corpo, este, é temporário. Eu pedi para Deus para dar paciência e Ele diz não. Ele diz que paciência é subproduto da tribulação. Ela não é dada, ela é conquistada. Eu pedi para Deus para me dar felicidade e Ele disse não. Ele disse que me dá bênçãos. Felicidade depende de mim. Fazendo um parêntese aqui nesse relato do autor, ele nos faz lembrar então que o salmista diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E nós devemos nos agradar de Deus. A nossa felicidade é à medida que nós nos agradamos do nosso Deus. Continuando então o que o autor relata, ele diz: eu pedi para Deus para dividir minha dor com Ele.
Ele disse não. Ele me diz que o sofrimento nos afasta de coisas mundanas e nos deixa mais perto dele. Eu pedi a Deus para fazer meu espírito crescer e ele disse não. Ele disse que devo crescer por meus esforços, mas ele aparará minhas arestas para que eu possa frutificar. Eu perguntei a Deus se ele me amava e ele me disse sim, agora e sempre. Eu pedi a Deus para me ajudar a amar os outros tanto quanto ele me ama e ele disse, finalmente você me entendeu. Então, essa mensagem que o autor traz falando sobre esse diálogo com Deus, é bem verdade que é fruto da nossa imaginação, mas nos faz entender, nos faz ver que muitas vezes Deus diz não para nós, mas Ele sempre dirá sim quando nós orarmos conforme a vontade de Deus, para que se cumpra a sua vontade, para que nós possamos testemunhar do seu reino, para que nós possamos frutificar, para que possamos então demonstrar a vontade dele crescendo nas nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar, nos dar sempre a disposição de compreender a sua vontade, sabendo que nem sempre a nossa vontade é a vontade do nosso Deus, mas que assim também possamos compreender e ter paciência, buscar sabedoria vinda de Deus para que possamos nos comportar, possamos agir, possamos fazer aquilo que está de acordo com a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Amém.